das conversações que vão ter lugar entre Donald Trump e Vladimir Putin, com o objetivo de colocar um fim, é isso que se espera, ao conflito na Ucrânia. Irineu Teixeira, que expectativas é que depositas nesta conversa? Vai ser uma conversa telefónica que Donald Trump vai manter com Vladimir Putin nesta fase em que a própria União Europeia vem manifestar-se muito cética em relação aos frutos que essa reunião possa dar. Eu vou responder desta forma, à minha maneira. Nós cada vez mais, e eu próprio, às vezes quando estamos a reproduzir o nome Trump e Putin, enganamos-nos. Às vezes queremos dizer Trump e dizemos Putin. E eu quero dizer Putin, estou a pensar em Trump. E eu desta forma já te estou a responder também a minha sensibilidade em relação a estes encontros. Obviamente que isto foi só um introito para explicar que, mesmo na questão séria, porque é importante, obviamente, que todas as partes discutam, conversem e que cheguem a entendimento. Eu vou repetir para os inocentes. A Rússia não quer paz, a não ser que seja nos seus propósitos. Não há novidade em relação a isto, como nunca houve em relação a todos os outros propósitos, e não é só de Putin, quer dos apetites imperialistas da Federação Russa. Bom, ponto assente, agora vou abordar ou analisar aquilo que foi dito oficialmente. O Sr. Trump, ontem à noite, sim, disse no seu avião presidencial, a dizer que vão, entre outras coisas, mas aquilo é melhor peneirar e só reter algumas informações, a dizer que vão falar sobre terras. E o que é que isto quer dizer? Eu posso dizer ao Sr. Trump, as terras são ucranianas. Ponto. Ele falou na divisão de certos ativos. Esses ativos incluiu, de facto, terras e centrais elétricas. É Energodar. A central é a mesma. É Energodar. É Zaporizhia, como plural, centrais elétricas. Sim, há outras, mas esta é só a maior central elétrica da Europa. A central nuclear de Energodar. Energodar é o nome da cidade onde ela foi estabelecida. Aliás, ela ficou construída do outro lado do rio Dnipro. E depois é normal construir-se uma cidade satélite, que é onde moram os familiares, as famílias. Portanto, chama-se Energodar. Pertence a Zaporizhia, que os russos invadiram, tomaram conta desde o início do conflito. Basicamente, em março, creio que em março já lá estavam. E por lá ficaram. E transformaram-na numa base militar, que é a coisa mais fantástica, como é que o Sr. Rafael Grossi, que sabe perfeitamente que parte dessa gigantesca central nuclear está cheia de veículos militares, de armamentos, de munições, a catástrofe que isto pode causar. E sabes porque é que aquilo está cheio de militares? Ainda ontem, eu até acho que ouvi em casa, mesmo que não esteja aqui, acompanho o Now, a dizer, a Rússia atacou Nikopol. Mais uma vez, Nikopol. Porque Nikopol é uma cidade que fica do outro lado do rio. Portanto, fica do outro lado de Energodar. Os russos bombardeiam as cidades do outro lado do rio, à espera de quê? Que os ucranianos respondam? E vão quê? Vão atacar quê? Uma central nuclear? Isto é pouca vergonha. Toda a gente sabe que é assim que isto funciona. Aliás, eles fazem... Aquilo foi militarizado um local tão sensível. Mas voltando ao Sr. Trump, eu vou recordar que o direito internacional é para cumprir e as premissas para que não haja confusão em mentes mais poluídas. A Ucrânia diz, aceitamos o cessar-fogo 30 dias, para depois se negociar os propósitos da paz, não é? Mas calar as armas. Aliás, a Ucrânia nem pedia tanto, foram os Estados Unidos que disseram. A Ucrânia pediu calar no ar e calar no mar. E os Estados Unidos disseram, não, é calar as armas totalmente. Melhor, bom, interessante. 30 dias, depois vamos acordar os pressupostos para a paz. Deixou outra questão. Congelar o conflito, basicamente isto significa. E nós não vamos ceder nem mais um quilómetro quadrado do que aquilo, isto é a parte importante, do que aquilo que a Rússia, entretanto, tomou de assalto. Porém, e aceitaram um cessar-fogo e a paz. Porém, futuramente, todos esses territórios que estão ocupados pela via diplomática têm que regressar à Ucrânia.
E isso é que é uma questão que tem que ser conversada. A forma como o Donbass, por exemplo, pode ter uma autonomia, que já tinha, mas a Crimeia mais ainda, isso é para ser conversado no futuro. Mas até que ponto é que essa lógica encaixa aqui nesta questão da divisão de certos ativos? Uma divisão entre quem? Não encaixa. Pois, olha, primeiro é a pergunta que me colocas, não sei responder, é a divisão entre quem? Entre russos e norte-americanos? O que me parece é que aquele senhor do lado direito, isto não é só o que me parece, está a retalhar e a dividir a Ucrânia com a Federação Russa. Trump e Putin, uma dupla. Se fosse no Brasil, os nossos brasileiros diriam uma dupla sertaneja, eles sabem do que é que eu estou a falar. É o que parece. E já falaram, porque não é a primeira vez. Nas últimas horas, que eles vão falando todos muito agora, e é ouvi-los, eles têm vindo a falar agora com alguma regularidade acerca desta central nuclear, que é um tema mais sensível, perceber quem é que a vai ficar a gerir e não. Mas, senhores, a central pertence à Ucrânia. Qual é a dúvida? Para nós, nenhuma. Agora, mas não te parece que esteja claro nas cabeças de um e de outro? Na parte agora mesmo, eu acho que eles estão a negociar a divisão de território. O que me parece... Do território que foi ocupado pela Rússia ao longo destes 3 anos, mais de 3 anos. Inclusivamente a questão da central nuclear. O que me parece é que eles querem dividir aquilo que sempre a Rússia quis. De Dnipro para sul, para a margem esquerda, como queiramos, porque o rio vem de norte para sul, vai desaguar no Mediterrâneo. E o que é que te pode levar a acreditar que Vladimir Putin esteja disponível para fazer essa cedência aos Estados Unidos? Putin não vai fazer cedência a ninguém. Não faz cedências. Vladimir Putin não faz cedências a ninguém. Não colocou aquelas objeções todas e as preocupações. Deu uma conferência a dizer, mas e quem é que vai monitorizar o cessar-fogo? A Ucrânia responde, há drones, há mapas de satélite. A Ucrânia dá as soluções todas. Os americanos também. São os americanos, são os europeus. Hoje em dia, com tanta tecnologia, nós hoje em dia até acompanhamos o percurso de formigas na Terra, quanto mais homens armados. Que o Putin estaria aberto a ter novas discussões. Mas com isto o que é que ele pretende? O que é que aconteceu? Paralisou o processo. Depois da reunião com Zelensky e a equipa norte-americana, o que é que aconteceu? Mais guerra, Janete, que ela está em casa. Depois de terem acordado um cessar-fogo, a Rússia atacou como nunca. Teve aquelas declarações insípidas, sem qualquer tipo de conteúdo, que só serviu para paralisar o processo, não se está a negociar nada, vamos aguardar por amanhã. A Rússia conseguiu evitar novas sanções, porque os Estados Unidos da América travaram todos os processos, inclusivamente aqueles que poderiam ditar mais sanções à Federação Russa. Colocou um travão a fundo nessa possibilidade, sim. Colocou um travão a fundo e mais. A Rússia está a tentar, pelos meios militares, atingir os seus objetivos, digamos, mínimos. Porque sabemos que a Rússia quer abocanhar toda a Ucrânia. E ponto. O senhor Putin, aquele senhor que tem um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional e que tem que responder por crimes de guerra aos milhares, poucos dias antes da grande invasão, disse que ninguém vai invadir ninguém, o Lavrov também, mas já sabemos que, eu recordo, se quiseres saber a verdade, só tens que esperar que a Rússia negue. Se a Rússia negou, já sabemos o que é que vai acontecer. E depois veio dizer, a propósito da invasão em grande escala à Ucrânia, além de querer desnazificar, ele deve estar a ver-se ao espelho, porque nazis há aos milhares na Federação Russa, e muitos, e a extrema-direita, por alguma coisa, é que eles apoiam a extrema-direita europeia. Apoiam. E veio dizer que, em termos históricos, arranjou ali aquele palavreado todo, ele fez à Wikipédia, deve haver o Wiki Putin, contou ali uma história toda falsificada a dizer que a Ucrânia nem existe sequer. Nem tem razão de existir. Portanto, perante este quadro, o que é que nós estamos à espera que estes dois senhores amanhã vão falar? Quando o senhor secretário de Estado, Marco Rubio, esteve um telefonema a Lavrov, portanto, ainda foi ao beijamão Lavrov, a dizer que é importante restaurarem laços entre os países.
ou são ingênuos, ou de facto estes senhores ou são da inteligência artificial e são todos espiões a mando do Kremlin. Isto é assustador. Deixa-me dar-te aqui mais umas notas. Porque esta é a minha primeira... Eu fiz aqui, compilei aqui alguns tópicos. Bom, dizer em termos informativos, rapidamente, esta semana vai haver mais uma cimeira europeia, quinta e sexta-feira, para uma decisão de um pacote muito robusto, muito saliente, de 20 a 40 mil milhões de euros para a Ucrânia, mas, como sempre, não há acordo final, é preciso saber os detalhes. Já sabemos que temos cavalos de Troia na União Europeia, enfim, que dão pelo nome de Sr. Fico, eslovaco, o Sr. Orbán, húngaro. Aqui o que me parece que é importante e dar à chega, isto é um plano, eles até designam pelo modelo dinamarquês, que é pegar em dinheiro e investir no desenvolvimento das capacidades de defesa dentro do território ucraniano, dentro da sua indústria militar ucraniana. Eu parece que isso é interessante, até acabava-se a questão logística. Portanto, o dinheiro é emprego na Ucrânia, isto faz a economia trabalhar, vai gerar centenas ou milhares de empregos, as pessoas não têm o que comer, não têm onde trabalhar, a não ser no lado ocidental, enfim, alguma normalidade dentro daquilo que é normal, mas seria muito interessante investir dentro da própria Ucrânia, sendo que as armas já lá estavam. Eu trouxe só, porque estive a ver o Independent, apresentou qual seria o plano ucraniano. Bom, não há grandes novidades, mas já falei disto, que não vai ceder território nenhum. Bom, o que pede, mas também não há novidade, é o regresso de todas as crianças deportadas, que são às milhares, podem chegar às 20 mil, é uma barbaridade. Libertar todos os civis, e é preciso, a Ucrânia não aceita nada, não assina nada, enquanto não houver as tais garantias de segurança. Deixa-me falar-te aqui de um ponto também, Janete, e porque me permites, e obrigado. Já estou a agradecer, ainda não... Perguntas e respondes. Exato. Muito bem. Mas é o consentimento silencioso. Claro, não, a Ucrânia, porque se falou muito, e temos nós falado aqui também durante o fim de semana, que há um plano de paz gizado pela Grã-Bretanha e também pela França. E o transferir e o deslocar de tropas da União Europeia, da União Europeia, é quase sobretudo isto, estamos a ver, este contingente dos 10 mil. Eles chamam-lhe a coligação dos dispostos. Dar informação. Há 2 países que assumem a sua disponibilidade para deslocar tropas, Inglaterra e França. Há outras que já disseram simplesmente não, mas explicam depois porquê. Inclusive a Polónia tem uma outra visão, que também pode ser interessante ou não, a Itália disse que não, mas que há 35 países que continuam interessados e garantem no esforço de guerra... Participar dessa chamada, não é? Da coligação dos dispostos. Exatamente. Fornecer armas, logística, blá, 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 blá. Aquilo que é importante. O meu blá, blá é importante, que é inteligência, enfim, acesso a informações de satélite e afins. Dizer que estas tropas serão... que tem previsto, já tem 3 localizações, que seria Odessa a sul, no Mar Negro, seria em Lviv, que é o lado ocidental, é a cidade maior, mais conhecida, que fica próximo da Polónia, fica no lado ocidental, é por aí que se entra e sai a maior parte falar muito dela ao longo destes anos. E é muito bonita, tens que a visitar, e todos a quem nos acompanham, porque é uma cidade maravilhosa, e Kiev, a capital. Portanto, nestes 3, Kiev fica centro-norte, Lviv ao ocidente, Odessa ao sul. Seria aí que irem ficar acantonadas ou distribuídas deste contingente. Sobretudo porque a Europa está preocupada, agora, porque olhando para estes senhores que ali estão, também eu ficaria preocupado, porque por um lado a Rússia não vai parar, nunca parou, e eu gosto destes, porque nós de facto somos pessoas crentes. Nós acreditamos sempre numa solução pacífica, acreditamos nas boas vontades alheias e não conseguem perceber que aquele senhor que ali está, o senhor da esquerda agora, são formatados, é do KGB, são espiões, foram formatados. Não há humanidade ali nenhuma dentro. O que há é objetivos. E acabou, é assim que funciona o Kremlin. Acabou, há objetivos. E é à custa daquilo que tiver que ser, nem que seja da morte da própria população. Eles invadiram a Chechênia, aquele infeliz que ali está, o Putin, invadiu a Chechênia, alegando que a Chechênia atacou blocos de apartamentos. Ele
mandou atacar civis russos para justificar a invasão aos chechenos. Faz a mesma coisa com os ucranianos. Pinta os outros, tem que arranjar uma justificativa, seja ela qual for. A França também é mais ou menos aquilo que diz a Inglaterra, simplesmente a França tem aqui algum poder militar interessante e a dizer que vai muito rapidamente fornecer drones e mísseis, é aquilo que precisa, sobretudo a Ucrânia. E a Ucrânia, como sabemos, continua sozinha, diz que a Europa, de facto, tem que ajudar neste esforço, neste esforço de guerra ucraniano, porque, de facto, é a primeira defesa de todo o continente europeu, está ali, está assediada na Ucrânia, e diz mais, diz que em 5 anos, segundo os ucranianos, em 5 anos que pode ter um exército capaz de ombrear com o russo, a Europa. Mas se a Europa, de facto, estiver mesmo empenhada, interessada e que, sobretudo, que a Ucrânia fornece o seu ativo e os seus conhecimentos, que em 3 anos se pode conseguir isto, desde que a Europa queira, vamos perceber o que é que a Europa quer, mas sabemos que esta Europa é uma Europa de muitas vontades, estas democracias têm estas fragilidades, porque mesmo os antidemocráticos têm voz, e haver só uma voz na Europa, de facto, é difícil depois ombrear com estes senhores. Os Estados Unidos vai funcionando. Ele não quer, este senhor Trump não quer transformar, já percebemos, os Estados Unidos numa nova Federação Russa, uma nova Coreia do Norte. Ele quer travar as liberdades de expressão, de imprensa, tudo mais, como já sabemos. Enfim. Vamos continuar no Vamos continuar ainda aqui. Mas sim. vais falar agora em particular do enviado especial de Donald Trump para as negociações em torno do conflito na Ucrânia. Eu vou falar aqui de 2 tópicos. Kid Kellogg desapareceu de cena. Kid Kellogg era o enviado especial para a questão do conflito Ucrânia-Rússia. E depois, como sabemos, apareceu o Witkoff, vindo lá do Médio Oriente. Sim. E sabemos que na Arábia Saudita teve o secretário de Estado, Marco Rubio, esteve o conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, Mike Waltz, e esteve Steve Witkoff. E onde é que está este senhor? Kellogg. Este senhor voltou agora a aparecer, pelo menos nas bocas de Donald Trump, que disse que ele vai ser o enviado especial, mas só para a Ucrânia. Eu vou só partilhar isto com toda a gente. Agora é só para a Ucrânia, para a Rússia não. O Kremlin disse que este senhor, que não é do calibre desejado dos russos, porque tem uma proximidade muito grande aos ucranianos. Portanto, o Kremlin vetou Kellogg. Trump escolheu um enviado, um emissário, uma pessoa da sua confiança, e Putin disse, esse não. É muito pró-Ucrânia. É um antigo general, conceituado, tinha inclusivamente, gizou ao longo deste período um plano de paz interessante. É esse senhor que ali nós estamos a ver. E Donald Trump... Eu só vou aos resultados, Janete. Se ele saiu de cena... É porque sim. Porque houve aqui pressões que funcionaram. Fala por si, a atitude, sim. Portanto, respondem os atos. Ele saiu de cena, vai aparecer na Ucrânia, vai continuar a manter a ligação. Estados Unidos da América, Ucrânia, será o Sr. Kellogg que irá manter, segundo assumiu agora Trump novamente. A verdade é que saiu completamente da órbita e das ligações à Federação Russa. Eu queria dar aqui outro elemento, porque fez dia 16... 16 foi ontem. Ontem, obrigado. 17. Eu sabia que hoje não era 16. Ontem, que foi realizado aquele, e a propósito do que nós estamos a ver que é importante, eu considero isto mesmo muito importante, o 11º aniversário daquele referendo ilegal na Crimeia. Obviamente que os russos anexaram, correram com os ucranianos, ou mataram-nos, ou deportaram, ou obrigaram-nos a ter a documentação russa e fizeram um referendo, que já sabemos como é que são feitos os referendos na Rússia. Curiosamente, este não deu mais de 100%, mas deu 97,47% das pessoas disseram vamos anexar, queremos pertencer à Federação Russa. Bom, sabemos como é que isto processou, não vamos perder tempo. Agora, eu quero recordar o que é a Crimeia. Para as pessoas, é aquela península, vocês veem no mapa, é uma península enorme, muito bonita, conheço pessoas de lá. É importante porque a Turquia, está aqui o senhor Erdogan, mas o ministro dos Negócios turco disse o seguinte: agora, não reconhecemos a situação ilegal na Crimeia.
é uma violação do direito internacional e nós apoiamos a integridade territorial e soberania da Ucrânia. Isto é o segundo maior exército da NATO a dizer, uma vez mais, que a Crimeia é da Ucrânia e não é da Federação Russa e nem será, segundo a lei e o direito e todas as normas pelas quais nós nos regemos. A pergunta que me vais fazer é porquê? A Turquia tem esta apetência e esta simpatia tão grande que a Crimeia se mantenha como território ucraniano. Eu recordo, agora é contexto histórico, e deixa-me dar só aqui alguns dados enquanto tiver tempo. Os tártaros da Crimeia, os tártaros são muçulmanos, são o povo étnico que é original da Crimeia. É um povo turcomano. Lá em casa, as pessoas da Crimeia, originárias da Crimeia ao longo de mais de 400 anos, até o século XVII, quase XVIII, são turcomanos. Falam uma língua turcomana. São muçulmanos. Portanto, não poderia haver mais empatia dos turcos com estes povos que sempre habitaram a Crimeia. Mas depois já sabemos que vieram os senhores da antiga Império Russo e depois do RSS, depois já sabemos como é que aquilo cresceu, à lei da bala, não é? Na altura, como a União Soviética, na altura da União Soviética, sabemos que não tinha simpatia nem por liberdade, nem por direitos, nem por processarmos a nossa fé, portanto, contra tudo e mais alguma coisa, tinha que ser o comunismo, a foice e o martelo, até as pessoas ficarem doentinhas, ainda hoje continuam. Nunca houve uma relação saudável entre o RSS e os tártaros que moravam na Crimeia. Nunca. Perseguiam-nos. Ao ponto de... Veio a Segunda Guerra Mundial. Apareceram os nazis. Os nazis invadiram a Crimeia em junho de 41. Uns quantos tártaros que lá moravam disseram: vocês vieram aqui fazer o quê? Libertar-nos dos comunistas russos? Estejam à vontade. Assim em bom português para se perceber. Disseram. Eles cooperaram. A dizer, pá, nós estamos fartos deles, corram com eles. Claro que os nazis também. Só que a Segunda Guerra Mundial acabou e o Stalin o que é que fez? Podemos imaginar o que é que fez Stalin com os tártaros. 194 mil, todos, limpeza étnica. Mais de metade destes tártaros, estamos a falar de quase 100 mil pessoas. Stalin, coisa boa, deve ser a pior figura da história universal. Cerca de 100 mil morreram, ou de fome, ou na deportação, ao longo dos anos. Correu com esta gente toda. Isto é interessante porquê? Para as pessoas não adormecerem lá em casa. Para concluir também. Para concluir, sim. O ministro da Defesa ucraniano é o Umerov. O Umerov é o ministro da Defesa da Ucrânia. Ele é tártaro. Ele nasceu no Uzbequistão porque a família dele também foi deportada. Foram para o Uzbequistão, foram para imensas regiões, imensos oblasts, para o Cazaquistão. Portanto, há ligação da Ucrânia à Turquia, por simpatia, porque os ucranianos sempre respeitaram os tártaros. Vais até aqui, a Crimeia tem uma bandeira própria dos tártaros, uma bandeira muito bonita, azul celeste, e inclusivamente há manifestações, tu vês sempre essas bandeiras. Os tártaros e os ucranianos têm uma relação muito saudável. A Turquia quer proteger os tártaros, os ucranianos também. Ou seja, por todas as razões, a Crimeia tem que ser da Ucrânia, tem que ser questão histórica. E os turcos, neste aspecto, a dizer, russos é que não, porque os russos já sabemos que não respeitam minorias, não respeitam ninguém. A razão pela qual eu fiz só este enquadramento, porque às vezes há um posicionamento, a Turquia é a favor. Mas porquê? Eu fui ao contexto histórico, felizmente deste-me esta oportunidade. Obrigado, Jana. Pronto, e agora vamos acelerar. Vamos acelerar e vamos até Kursk, praticamente dada como perdida por parte dos ucranianos. Explica-nos exatamente o que é que se está a passar. Eu vou acelerar. E mais mentiras e narrativas e propaganda são cansativas, mas é assim que eles funcionam, é assim que a Federação Russa funciona. Até parte do está dada como perdida é narrativa? Não é. Não é. Não é. Até porque, aí não. Graças ao Sr. Trump. Não é porque é narrativa que não estão cercados. Ponto. Putin lá está, enganei-me. Trump, vês, queria dizer um e disse o outro. Trump veio dizer, ai, senhor Putin, vais receber o Prémio Nobel da Paz, não mates os milhares de ucranianos que estão cercados. Não estão cercados, eles retiraram-se. O que a Rússia quer fazer, e está a entrar em território ucraniano em Sumy, é através da Ucrânia cercá-los pela Ucrânia. Não estão a conseguir. Esse é o grande objetivo, que os ucranianos retiraram-se.
sob pena de virem a ser cercados, sob pena de estarem a perder elementos que são essenciais e são forças especiais que estão em Kursk, e muitos legionários, muita gente estrangeira está a combater em Kursk. Portanto, esta é uma alegação que não é verdadeira. Mas eu queria dizer o seguinte, porque Trump é uma caixa de ressonância de Putin, que veio pedir a Putin para ele ser misericordioso. Coitado, o senhor Putin, não é? Está muito preocupado. Andam a fuzilar os soldados ucranianos fuzilados. Apanham, crime de guerra, fuzilam-nos. Não posso trazer os vídeos, também não interessa. E o que é que o senhor Putin começou a dizer agora? Não é o senhor Putin. É os canais de televisão na Rússia, são as redes sociais a dizer que, e depois repetem isto, e o pior é que repetem depois em Portugal também, que os ucranianos durante 7 meses andaram a cometer crimes de guerra abomináveis aos civis, que os ucranianos andaram lá a matar aquela população toda. Azar. Aqui ainda por cima foram os ucranianos que até medicamentos levaram aos pobres coitados russos, ficaram abandonados. Até isso. Até ao parto, até uma mulher grávida foram ajudar a dar o parto. Até isso. Portanto, estiveram ao longo desse tempo a dar apoio à população que ficou para trás. Sim, os russos destroem as próprias cidades, matam os próprios habitantes, mas com isto está a adiar estes propósitos todos. E intensificam as mentiras, que os ucranianos foi uma operação militar durante 7 meses, porque recordo que quando a Ucrânia... As mentiras, não é? A dizer, nós temos que ir para o Donbass porque os ucranianos matam os russófonos todos. Não era aquela lenga-lenga desde 2014? É sempre a mesma narrativa. É fazer do nosso adversário o diabo, o demónio, e a justificar temos que lá ir matar. Então, o tipo da KGB, o patriarca, o Kirill russo, isto é de loucos. O patriarca, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, é o antigo membro dos KGB. E é o que diz que vai benzer as armas a dizer que temos que matar os nazis e temos que matar os ucranianos. E depois, coitado da população russa, que de manhã à noite, não há diferença nenhuma, aquilo que falei há pouco do elemento do Hamas, lavam o cérebro e lavam o cérebro também à pobre coitada da população. E depois tentam, com os seus proxies e os seus influenciadores, porem-no nas televisões aqui pela Europa e a espalhar propaganda e mentiras também. Mas estão com azar. Portanto, o senhor Putin não é misericordioso. E para dizer, sabes o que é isto aqui? Trouxe isto só a propósito. São os ucranianos, capturaram mais 8 russos em Kursk. Portanto, os ucranianos lá continuam da forma que conseguem e só perderam território porque o senhor Trump lhes retirou o acesso. A Ucrânia só teve acesso às imagens dos seus drones. Alguns drones, aqueles da FPV, que é com óculos, portanto, só tiveram acesso a essas imagens. Não sabiam onde estavam os russos, qual eram as movimentações dos russos, onde é que eles estavam a atacar. Porque o senhor Trump... Uma operação muito dificultada por essa decisão do presidente norte-americano. Além de Kursk, que outras informações trazes sobre movimentações no terreno dos últimos anos? Tenho mesmo que acelerar, estou a ver ali o horário. Bom, vou trazer só aqui um resumo. Por norma, começo por este tema. E só para dizer, Chernihiv, mais uma semana de terror. Chernihiv é no norte. Portanto, tem nada a ver com a frente de guerra, quer só nem no sul. Isto é para dizer que uma semana. Portanto, a Ucrânia acedeu, cessar fogo. O que é que a Rússia fez numa semana? 1020 drones de ataque. 1360 bombas guiadas, são sobretudo essas que provocam isto. 1360 bombas, uma semana. E mais 10 mísseis. Mais de 10 regiões, estamos a ver aqui, Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, enfim. Por todo o lado, por todo o país, foi o que eles andaram a fazer. Vamos para o vídeo seguinte, para acelerar a realização. Isto aqui eu acho interessante e acho que as imagens são elucidativas. Eu vou explicar o que é que fizeram aqui os ucranianos. Este é um radar russo que se chama UTS-TM. Este radar detecta objetos voadores, obviamente, mísseis, aeronaves, o que seja, até 20 km de altitude. 20 km de altitude e num raio de 360 km em tempo real. A Ucrânia detectou, enviou-lhes um presente. Obviamente que se cegar, se eliminar estas capacidades de observação e de análise de radar, claro que a Ucrânia depois pode, de forma mais eficaz, e aumenta a possibilidade, não é? De forma mais eficaz, de usar os seus drones, os seus mísseis. Portanto, obviamente, é uma baixa, é uma eliminação muito importante
para a Ucrânia detecta e elimina. Vamos para o seguinte, também a propósito disto, noutra dimensão, uma ponte. Kherson, sul, por exemplo, isto aqui é na zona de Kherson, o que a Ucrânia fez foi destruir esta ponte, é sobre o rio Conca, depois do rio Conca vai dar ao grande Dnipro, que aqui é o estuário, há milhares de ilhas, era uma zona muito lindíssima, com uma fauna maravilhosa e flora e tudo mais aqui, mas os russos estão a destruir tudo. E nem os ambientalistas parecem estar muito preocupados aqui com o que se passa, mas este rio, esta ponte ao ser destruída, isto é perto de Oleski, onde aquele nosso amigo fez uma mensagem de Natal, a desejar Feliz Natal e obrigado pelo apoio português, está aqui a combater, é uma região mesmo muito difícil. Isto para dizer que com esta ponte destruída, os russos agora têm que se movimentar de barco nesta região, ficam à mercê dos drones. Vamos para outro, e é o último, rapidamente, só para dizer porquê. Os Estados Unidos da América fizeram um contrato com uma empresa ucraniana que é especializada em tecnologia de simulação de defesa. Ou seja, a Ucrânia tem esta empresa desenvolve sistemas de simulação de combate tático a laser. Tudo a laser. Portanto, os exercícios militares podem ser feitos com estes simuladores de armas a laser sem que se use munições reais. Portanto, não é preciso gastar munições para os seus treinos de combate e tudo mais. E os americanos, como perceberam que esta empresa é ucraniana, está a desenvolver-se muito rapidamente, fizeram uma parceria, ajudam com mais dinheiro para desenvolver, porque de facto a guerra está a atingir níveis impressionantes que nós não estávamos a supor há 3 anos. Vamos a protestos muito rapidamente. Vamos, hoje trazes vários rápidos extra, com 2 blocos. Vamos começar pelo primeiro, que tem que ver com essas manifestações. São muitas. Começa a enumerar. Pois começa. Sérvia. Eu não quero deixar passar a Sérvia ao de lado. Porquê? Não é que isto diga diretamente à Ucrânia, mas é interessante porque o presidente é pró-russo, portanto, se caísse, não era nada mau, se caísse, no bom sentido, no sentido metafórico. Como sabemos, Alexandra Vučić tem uma proximidade grande a Putin. Bom, as manifestações são gigantescas. Isto tem a ver com um acidente que houve numa estação ferroviária, colapsou uma cobertura e morreram 15 pessoas. E não houve culpados. A população está farta da corrupção. Num processo antigo já, sim. Sim, não, é de novembro de 2021. Sim, é ok, já tem 4 meses. Sim. Mas no sentido em que não é de agora. Mas a manifestação foi este fim de semana. Isto são de agora. As manifestações são de agora porque o resultado é ninguém é culpado. Eles a dizer são culpados é o governo que é culpado e estão a pedir a destituição. São milhares e milhares de pessoas. Eu só trago estas imagens agora porquê? E houve... Eu vou explicar porquê. Distúrbios durante essas manifestações, sim, é isso? Não, é as pessoas. E o vídeo seguinte, eu vou explicar. A polícia usou, porque há som, usou uma arma chamada... Olha, eu desconheci isto e desculpa a minha ignorância. E vamos ver também num outro vídeo seguinte. Chamam-lhe arma acústica, aqui vê-se bem perfeitamente. É uma arma acústica não letal, ou seja, é um som ensurdecedor que é disparado por uma arma, por um veículo, que dispersa multidões. As pessoas estão a desviar-se desta forma urgente, porque é através de isto chama-se LRAD. Emite um sinal sonoro direcional de alto volume e que provoca dor de ouvidos, quase rebenta aos tímpanos e desorientação nas pessoas. E foi desta forma que a polícia sérvia usou esta arma para dispersar as manifestações. Eu fiquei surpreso e até fiquei chocado. Agora, isto existe? Normalmente vemos gás lacrimogéneo. Sim, isto parece do Star Wars, de outra dimensão. E foi usado assim, contra... E surpreendente. É a razão pela qual... E vê-se aqui, eles usam... Aquilo direciona como um feixe que é invisível, porque é chamada uma arma não letal, acústica, mas as pessoas com o som ficaram estridentes e desorientadas, sem saber o que fazer, e a Sérvia anda a usar isto contra a sua própria população. Vamos ao Orbán, outro senhor que também poderia cair... Bom, podia ser... essas imagens? Agora vamos à Hungria. A Hungria, como sabemos, é o rei da mentira também, não é? É mais outro que a caixa de ressonância de Putin, mas as manifestações na Hungria estão a ser monumentais e, neste caso, é mesmo, querem derrubar o regime
por ser putinista, por ser antidemocrático. Como sabemos, é brutal os milhares e milhares e milhares, bem, não, mais de 100 mil... perder de vista. Mas são mesmo muitos. E o líder da oposição disse o seguinte, que era o que estava a falar no início. A primavera chegou, muitos países chegam a 1 de março, aqui não, mas, por exemplo, nos países de leste começa a 1 de março. A primavera húngara chegou e agora é a altura de acabarmos com o inverno de Orbán e tudo faremos, não vamos desistir até o depor. Portanto, a situação para o Orbán, dentro de portas, não é assim tão simpática, apesar dele andar sempre de peito feito e inchado, pode ser que aquilo o esvazie também. Deixa-me só dar mais uma nota da Roménia. Sim, rapidamente, muito rapidamente, é da Groenlândia, só tenho fotografias da Groenlândia, porque as pessoas estão-se a manifestar contra as ambições de Trump. Eles não são muitos, é o problema. Houve eleições, quem ganhou foi um partido de centro-direita, só tem 33 aninhos, o futuro líder da Groenlândia. A verdade é que dos 6 partidos, 5 querem autonomia e querem independência. Agora, a velocidade e as estratégias para isso serem alcançadas é que divergem. Pronto, a situação, Yankees go home, não queremos cá os americanos. Vamos para a seguinte, rapidamente, Roménia, eu sei que hoje trago muita coisa, porque foi proibido porque ficou bem esclarecido que as eleições anteriores tiveram interferência romena, foram canceladas. Eleições presidenciais, 4 de maio. A Comissão Parlamentar e o Tribunal Constitucional rejeitou a candidatura do Georgescu. Querias dizer? Da intervenção russa. Estavas a dizer intervenção romena, sim. E depois? Estás a processar tão rápido. Sim, quero adiantar. Sim. Agora, apareceu um novo candidato, esse foi proibido, um tipo de extrema-direita, fascista, nazi, o que lhe queira chamar, xenófobo, só que agora apareceu um outro, que quer se candidatar na vez desse. Esse outro chama-se George Simeone. Este senhor está proibido de entrar na Moldova, na Ucrânia, porque é mais um que espalha e difunde propaganda russa. É uma praga que tem que ser eliminado da comunidade europeia, ou nós, de facto, nunca mais vamos ter paz com estes tipos que são corruptos, que recebem milhões e milhões para criar o caos e destabilizar as nossas sociedades ocidentais. Tem que se pôr um fim a isto. E agora 2 minutos para cada uma das 2 histórias que trazes. A primeira eu preciso de um segundo. É o Sr. Trump, é o que ele merece também, mas quem joga golfe, eu nunca joguei. Vamos ver a tacada. Vamos ver o Trump a dar esta tacada, até com som. Perceberam onde é que a bola foi parar? É tão pequeno que é difícil. Ela vai para o lado direito. Ela vai para o lado direito e quase sai do ecrã. Estão a ver aquela espécie de lago, que acho que é um lago? Sim. Portanto, a bola ainda vai para o outro lado do lago. Portanto, ele tinha que atirar em frente. O Sr. Trump fez uma publicação, mais um campeonato ganho, eu ganho os campeonatos todos. E publicou estas imagens? Não, isto foi alguém que estava a filmar a dizer, aqui estão os campeonatos de Donald Trump. Portanto, a bola, eu até dizia, cuidado que ela vai passar aqui, porque a bola foi parar, sabe-se lá onde, a Massachusetts. Um enorme desvio nesta atacada. Muito bem. Dia 16, ontem, sim. Este é um assunto demasiadamente sério, fez 3 anos que a Federação Russa atacou o teatro dramático de Mariupol, o que se chamava Donbass, em Mariupol, de Donetsk, porque Mariupol pertence a Donetsk. Isto foi há 3 anos. Estava escrito à frente, embaixo, no teatro, Deti, em frente, letras garrafais Deti, que significa ucraniano, crianças. Estavam dentro do teatro 1.600... Era uma forma de sinalizar que estavam ali, refugiados. Foi na altura que os russos estavam a desfazer Mariupol, a matar toda a gente, imagens de carros de combate a disparar contra os apartamentos. As pessoas refugiaram-se aqui nas caves deste teatro, nas caves. 1.600 pessoas, um teatro maravilhoso. Estava escrito em letras garrafais. Sabes o que é que os russos fizeram? Mísseis para o teatro. Morreram entre 300 a 600 pessoas, crianças, ainda não sabe quantos morreram, porque os russos levaram caminhões crematório, põem os corpos dentro dos caminhões crematórios e desapareceram. Não há corpos, está tudo desaparecido. Os russos dizem que podem ter morto até 20 mil ucranianos aqui em Mariupol. 20 mil. E é com esta gente que se anda a negociar? Quando eu critico o Hamas e grupos terroristas, é com esta gente que se anda a negociar? Mas quê? Tem que haver uma paz primeiro justa. E para haver uma paz justa, estes senhores têm que ir todos responder na justiça.
O que fizeram aqui, mais uma, foi uma barbaridade, mas uma coisa tão cruel. Eles sabiam perfeitamente que as pessoas abrigaram-se aqui da guerra. Estavam ali abrigadas as pessoas. Olha o que eles fizeram. Houve outro exemplo que também trouxeste no outro dia, que tinha que ver com a tal maternidade Bem, que também... também Mariupol. Grávidas, também Sim, crianças mas recém-nascidas. sabes o que é que os russos fizeram a seguir? Demoliram tudo o resto, apagaram. Não há nada, desapareceu tudo. Não há nada. Não aconteceu nada. Mas os russos vão atuando assim ao longo das décadas e dos séculos. Não aconteceu nada, vamos esquecer. O senhor Trump amanhã vai reunir-se com o Putin para discutir o quê? Devia ser para discutir quantos anos é que ele vai apanhar de cadeia. Porque o senhor Putin tem que ir responder. Ponto. Não há paz, tem que haver paz, tem que haver justiça. Nós não podemos pactuar com isto, Janete, tem que lá estar a casa. Não podemos pactuar. Tem que haver um acordo, tem que haver paz, tem que haver tudo mais. Mas tem que haver responsáveis. Vão à Ucrânia, vão aos cemitérios. E vão falar com as pessoas. Porque não há outra forma, temos de dar margem para que estas conversações aconteçam, ainda que sejamos todos um pouco céticos. Como é que foi o final da Segunda Guerra Mundial? Conclusões. As pessoas têm a pouca memória, vão ver como é que terminaram os acordos de todas as demais guerras. O senhor Putin mata em todo o lado com total liberdade. Os georgianos não se vão esquecer, os chechenos de bem não se vão esquecer, os ucranianos não se vão esquecer, aliás, nem os russos deviam ser os primeiros, olha, eu estava a falar há pouco, a dispararem contra os apartamentos. Janete. Muito bem. Amanhã há mais. Amanhã há mais. Irneu Teixeira, obrigada. Obrigado eu, um gosto, obrigado.